Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 ao 3 de Sasaki Tomiano. Eu sou o Thunder e ainda eu tô esperando acontecer muitas coisas aqui. Eu tô botando fé que vai rolar. Eu sou o Rafa e eu adoro uma boiolagem, então tô torcendo para que role. Não, eu tô muito, mas muito, comprado com esse anime. Que anime é bom! Finalmente um anime de BL bom! Eu acho da hora que tenha muitos aspectos, né? Muitos animes com muitas variedades de roteiro, de proposta, de identidade. Acho muito justo, inclusive, o mundo dos animes ter uma grande variedade, inclusive de animes BL, que existe uma grande parcela, principalmente dos mangás, que ataca nesse nicho e tem muita gente que gosta. Só que, cara, o final desses produtos, né, que vem do mangá e vira anime, rapaz, é uma atrocidade atrás da outra. Não que algumas obras já não eram atrocidades no seu material original, mas não justifica, não justifica ter projetos bem porcos que envolvam BL. E, cara, eu não lembro qual foi o último anime bom, independente de, assim, de ser BL no caso, mas eu não lembro qual foi o último anime bom de BL que eu vi. Eu consigo lembrar... Given. Além de Given, teve o filme O Mibeto Etoranja, que também é ótimo. Uhum. Mas é aquilo, por exemplo, o Given, ele ainda tem um problema muito estranho de alguns animes BL, que é, vamos misturar também com umas coisas meio estranhas. Então, teve uma pequena cena no filme de Given que é um pouco mais polêmica do que precisa ser. E aí você tem outros exemplos, até nas temporadas teve aquele Dakaretai Otoko, alguma coisa do tipo, que é basicamente, esse cara bonitão que está me assediando. E a história gira através disso, você fala, caralho, por quê? Porque aí, foi o Josh que gosta disso, aparentemente. Pior nem todas, eu já vi muito que falam, mano, pra quê? Não, de fato, eu também não gosto de generalizar, mas infelizmente parece que o mundo dos BL tem algumas pedras ali no meio que você fala, não precisava, né? Pois é, e quando vem um anime desses que é bem mais... digamos, ele não é muito diferente de uma comédia romântica um pouco mais antiga, só que ele realmente tá querendo fluir alguma coisa ou dar a sensação de... E tem, inclusive, uma apresentação muito boa, o que me surpreende, já que é Estúdio Jin. E caraca, eu fico muito surpreso. De fato. Até falando necessariamente da produção em si, tô surpreso que o próprio Estúdio Jin, por mais meme que a gente tenha feito nos últimos tempos, ele tá se tornando um estúdio consistentemente melhor. E tanto quando tem obras terceirizadas por ele, com ele sendo o estúdio terceirizado, ou ele de fato pegando projetos pra fazer, como o Sasaki Tomiano mostrando que de fato tá tendo uma boa produção, tá tendo uma boa arte, né? Tá tendo uma boa estética. Por mais que, obviamente, ele não vai ser um anime extremamente movimentado e super fluido, ele ainda utiliza muito bem da estética e da estática dele para fazer cenas que são realmente bem feitas. Então, se é para fazer um PowerPoint, faça um PowerPoint bem feito, e Sasaki Tomiano está fazendo exatamente isso. Com um bom character design, uma excelente coloração, uma coloração, inclusive, bem forte, bem vívida, para dar muito mais composição na cena e dar um pouco mais de floreio para essas cenas que precisam, de fato, ser mais floreadas, mais bonitas, mais brilhantes, coisas assim, que são artifícios geralmente usados em animes de romance e coisas do tipo, e ele faz isso muito bem. As cenas que ele escolhe para ser estática, mas muito belas, aquelas cenas molduradas, elas funcionam muito bem. Então, eles estão sabendo usar o que tem, sabendo aproveitar essa fluidez visual e narrativa também. Eu acho que o próprio texto de Sasaki Tomiano funciona muito bem. E tá fazendo o projeto fluir muito bem. Ele tem uma coisa que o próprio Senpai da temporada passada tinha muito, que ajudava muito no carisma disso, que é o storyboard. Todo o storyboard de Sasaki Tomiano e a própria ideia mais alegre, divertida, que o diretor de Fairy Tail, inclusive, colocou nesse anime, é muito benéfico, porque daí você, como você falou,
nem sempre tem uma incrível animação. Mas aí você cria umas boas correções, momentos únicos, expressivos, ou até ideia para criar tornar essa comédia mais carismática. O primeiro episódio usou bastante a ideia, por exemplo, do personagem falando uma coisa, e aí brota um chibizinho do outro, ao invés de animar um plano contra plano, para eles manterem interação. E isso ajuda bastante para a construção desse carisma, porque já que os personagens são mais simples, digamos assim, você vai construir tudo isso através desse carisma, desse floreio, e já que é um diretor que sabe muito fazer isso e faz bastante storyboard bacana, é bom que ele esteja trazendo isso aqui para complementar Sasaki Tomiyano, não para querer fazer uma coisa que não compete a ele, porque a gente vê isso em até outros animes. O próprio Kibi-chan que a gente comentou, a diretora é muito boa, mas ela tá fazendo uma coisa que meio que não compete ao próprio texto, aí rola divergências. Aqui não, é muito casadinho uma coisa com a outra. Uhum. Super expressividade aqui funciona, inclusive porque os planos geralmente são mais fechados e a ideia é fazer essa correlação de conversa e é um interagindo com o outro e é sempre nessa pegada, é sempre nessa dinâmica, então a história anda muito nisso, não é o ambiente tá lá mais pra, de fato, estamos interagindo na escola porque todo mundo estuda na escola. Inclusive, até engraçado que eles nem aproveitaram um arco que poderia ser, talvez, um arco de férias, ou usaram ambientes que sejam mais interessantes, que ele crie um contexto pra interação. Não, geralmente é mais, de fato, eles interagindo entre eles, e o ambiente não importa muito. E então eles precisam fazer, de fato, essa dinâmica não ser apenas plano contra plano e utilizar muito de filtros, quebrando a cena em outros planos mais criativos, com mais efeitos no plano de fundo, mudando o background a todo momento, fazendo efeitos de luz e sombra, funciona muito bem. Então, tudo isso ajuda e maximiza principalmente a sensação de imersão. E a imersão principalmente no sentimento desses personagens, porque por mais que, de fato, eu também concordo, é super simples o texto de Sasaki Tomiyano, ele torna-se funcional justamente porque essa simplicidade é fácil de pegar e ela é transposta também na cena. É muito fácil você entender a intenção de cada cena, a montagem de cada uma delas e flui bem com um roteiro que é simples, funcional, personagens estereótipos, mas que estão fazendo muito bem o papel e começando a evoluir alguns questionamentos aqui e ali, principalmente quando eles começam a dar um pouco mais de gás nas conversas quanto à relação amorosa ou até mesmo ao entendimento de quem que é o senpai, quem que é o outro personagem, como ele pensa, o que que ele quer, o que que ele tá tentando dizer, e aí o jogo de palavras começa a ganhar um pouco mais de força quando mais e mais momentos são criados com essa ideia meio que fazer esse joguinho de sedução, né? E o que ele queria dizer com isso, o que eu penso sobre isso, qual a intenção dele, e aí você vai maximizando o pensamento de personagem, o quanto ele vai sentindo todas essas cenas, e tudo isso é muito fluido. Isso daí é muito fácil de você pegar e que inclusive gera um carisma muito bom desses personagens. Não só dos dois principais, mas os outros personagens de apoio também estão indo muito bem. Uhum. Mais acho que 2 pontos da produção também. As correções deles são muito boas, principalmente quando você tem muito do diretor assistente, que é o Takehiro Ueno. Ele não fez muita coisa se você parar pra ver, mas tem coisas aqui que você salta os olhos, porque são coisas que a gente até falou bem. Por exemplo, ele fez o episódio de Kami-sama do Mahjong, que era aquele episódio muito expressivo, muito divertido, fez storyboard e direção. Então você já consegue ver daí, ele sabe muito bem passar a emoção do personagem, ou a intensidade da coisa. Isso é bem interessante, que você pega o episódio 2 que ele fez storyboard. Tem muito do momento de hesitação, momentos de pausa para o personagem contemplar com uma melhor facilidade, tem muito mais plano aberto para você contemplar junto com ele. Isso é uma coisa muito legal para fazer a história casar, e ele sabe muito bem fazer isso. Uhum. E a outra pessoa que me chama a atenção é a responsável pela trilha sonora, que é a Kana Shibue,
Ela não fez muita trilha sonora, mas a trilha sonora que ela fez, e a gente lembra porque é boa, é de Rakugo. Então você já sabe que é uma pessoa que sabe fazer. Ela fez Devil's Line também, mas aí a gente ignora porque é Devil's Line. Tadinha. Mas eu também nem lembro a trilha sonora de Devil's Line. Se for boa, tadinha em dobro. Mas aqui... O bom é que aqui tá funcionando muito bem, cara. Ele é a dinâmica de Sasaki Tomiano, inclusive, ela é muito, muito, muito focada em interação e hiperracionalização. É muito menos um slice of life e muito mais interação de personagem focando na ideia de romance. É um aspecto que, sei lá, eu ainda acho que deixa... Ele poderia esmiuçar melhor a vivência e o estado dos personagens, né, o momento da vida normal deles, para isso maximizar o entendimento de quem são eles, através desses pequenos momentos, mas ainda flui bem. Eles conseguem fazer essa hiperracionalização de sentimentos e momentos e fazendo e pulando sketch por sketch, por mais que dê uns saltos temporais meio longos às vezes, ainda assim você não se sente perdido na obra e ela flui bem. Pacing funciona bem por conta disso. Eu não sei se essa vai ser a pegada até o final, eu não sei se vai ter um pouco mais de aspectos naturais da vida deles que vão ser melhor elaborados, ou se vai ficar mais nesse bate-bola, nesse catball deles tendo uma ação, racionalizando de um lado, racionalizando do outro, e aumentando essa bolinha de neve dos sentimentos que eles estão tendo. Que é... A bola em Sasaki Tomiano é meio pegada, ainda mais que a Tsuyoshi. Maravilha! Melhor ainda! É isso que a gente quer. Porque é um tipo de forma de escrita, né, de fazer a narrativa fluir, que ela vai depender muito mais dos aspectos da sketch ou do momento do conflito em si, do que de fato fazer uma elaboração mais ampla e mais natural deles interagindo. Tanto que até agora, no episódio 3, 4, eles começam a usar mais os outros personagens, trazer mais assuntos externos para ir corroborando com a dinâmica desses dois personagens, ou até mesmo ataque de ciúminho e fazendo eles agirem de formas meio rápidas demais. Então é interessante que ainda tá rodando, ainda... Essa bolinha de neve que eles estão fazendo de sentimentos está indo muito bem, apesar de não melhorar os aspectos de personagem em si. Então fica muito mais dessas interações que rodam apenas no sentimental deles de um pro outro, ou desse sentimento que eles estão expressando. É muito menos deles como pessoas, vamos dizer assim. Que não tem problema, mas ainda assim poderia ser um aspecto melhor trabalhado, porque Slice of Life escolar ainda dá muito mais arestas pra abrir pra outras conversas, mas por enquanto não foi isso que eles quiseram fazer. E eu não sei nem se ele vai querer focar tanto no escolar, porque tem um fator que me chamou muita atenção nesse anime, que foi a questão da passagem de tempo. Sabe, eles estavam interagindo, começaram a interagir lá pelo verão do primeiro ano do Miano, e aí, já pelo episódio 3, eles já estão indo pro segundo ano e o Sasaki tá indo pro terceiro. Uhum. Então você vê que o Sasaki Tomiano tá já adiantando muita coisa, muita interação das duas uma. Ou querer passar por momentos de vivência desses personagens mais especificamente e eles se interagindo, ou já adiantar um problema, por exemplo, de muito anime de romance, que é o famoso ficou, acaba. Então, eu acredito que o que o Sasaki Tomiano quer fazer é justamente adiantar esse momento da escola, já fazer toda a racionalização aqui, ou melhor, a marinada aqui de enrolação, para daí eles ter algum momento de conexão, ou não necessariamente no final da temporada, mas lá pelo meio. Porque tá indo muito rápido. E se tá indo muito rápido as interações, é muito provável de que os personagens já tenham que tomar alguma atitude. Senão não vai fazer sentido essa corrida pra ir ficar no chave numa olha. Não fica legal. Uhum. Isso é uma coisa que ele, inclusive, tá escapando por enquanto. Exatamente. E outra, não sei se seria legal eles usarem uma estrutura um pouquinho parecida com o Horimiya, porque
Eu não gosto dessa estrutura e Horimiya mostrou que é uma estrutura bem delicada de ser feita, né? Você adianta um lado, você trunca a narrativa do lado do casal principal, vamos dizer assim, e depois você vai trabalhando outros personagens em paralelo. E aí você troca o foco. Não acho que ele vai fazer isso, espero que ele não faça, porque é difícil fazer esse tipo de formato. Mas também pode ser que de fato eles queiram adiantar os processos para mostrar algumas vivências mais deles de fato já namorando ou entendendo melhor o sentimento deles, porque para um episódio 3 e 4, onde o negócio já tá bem acelerado nesse sentido, onde já ativamente eles estão fazendo cada vez mais ações que estão conectando e fazendo questionamentos de quem ele gosta, de como ele gosta. O próprio. Eu sempre confundo quem é quem. O cabelo laranja é o. Sasaki. Sasaki, viu? Já errei. O Sasaki, ele tá começando a tomar mais iniciativas até então, porque ele tem um pouco mais de consciência dos sentimentos, um pouco menos de dúvida, e ele tá começando a partir mais pra ofensiva, vamos dizer assim. E chegou a momentos que, de fato, ele já meio que fez aquelas declarações indiretas, começou a ter ataque de suiminho, começou a, de fato, falar, é meu! E pode, talvez, acelerar um pouco o processo da obra. Então, eu não sei quantos mais cartuchos ele teria de ficar apenas nessa estrutura do eles começando a se gostar e coisa do tipo. Aí uma questão que aí é o anime que vai mostrar pra gente. Pois é, mas aí tem um negócio que o Sasaki Tomiyano é outro motivo dele conseguir se esquivar desse problema, porque a temática que ele tá focando pra dizer que ainda não dá é bacana, que é o não é porque eu gosto de BL ou de GL ou melhor, histórias com romances homossexuais que eu sou homossexual. O episódio 4, inclusive, ele é engraçado porque é justamente boa parte do Miano falando, cara, eu gosto de boys love, mas eu gosto de garota. Eu queria ter uma relação com uma garota que me chamou de afeminado, aí foi foda. É uma interação bem divertida que se realmente bota pra pensar, sabe? Pô, eu posso gostar de boys love e não ser homossexual, mas começar a ter uma atração, inclusive uma interação normal por conta disso. O Sasaki, ele começa a interagir por conta disso, isso é bem legal. Uhum. Aí é interessante, cara, porque assim, eu não acompanho muito obras BL, não porque necessariamente eu não gosto, mas é porque necessariamente não tem muitas boas em animes. E eu gosto efetivamente de animes de romance, obras de romance, eu gosto bastante, pessoalmente. E, obviamente, eu tô meio que preso nos animes de temporada. Então, eu assisto o que vem e se é bom, eu prefiro. E que bom que tenha bons novos animes, independente do gênero. E ver um anime de BL, assim, me questiona, me levanta algumas flags quanto a justamente a essa ideia de gosto. Porque eu já vi que tem muitos artifícios de roteiro em BL que eles falam: eu não sou gay, mas eu gosto muito daquele cara. Eu já vi isso acontecer. Muito. E aí eu não sei exatamente se eles querem conversar sobre sexualidade, se eles não querem conversar sobre isso, ou se é muito um artifício pra falar, olha, a gente vai ficar junto, mas não é que eu seja gay, eu só gosto de você. Então eu não sei se eles geralmente usam muito esses recursos e meio que não conversam sobre isso e deixa como está. Obviamente, se for natural, se for fluido e ter uma conversa muito madura quanto a âmbito de sexualidade, isso é ótimo. Só que eu realmente não sei, e é um questionamento honesto, se tem obras de BL que geralmente acertam pra mais ou erram muito em falar sobre esse aspecto que é inerente, querendo ou não, na obra. Assim, eu também não sou muito, eu acompanho muito, eu gosto de algumas que eu vejo. O Given faz isso bem, principalmente de, pô, não necessariamente sou gay, mas estou começando a querer me aproximar desse cara.
inicialmente, né, daí, já no final ele já se admite homossexual. Uhum. O Mibeto Tranger tem umas discussões sobre isso, mas é mais pelo âmbito de preconceito, que, querendo ou não, homossexuais ainda sofrem hoje em dia. E o que me faz ver é que o Sasaki Tomiano tá indo bem nessa ideia um pouco mais leve, porém deixando claro, pô, isso não é o que eu normalmente sentia, sabe? Uhum. Não, eu comecei a descobrir por uma coisa simples que é leitura, e agora, pô, será que eu posso me interessar de fato? Sair da questão da leitura e ir pra uma coisa mais real? É bacana porque isso conecta tanto com a questão da leveza do anime, que ele não é ultra pesado pra falar de uma questão de preconceito e coisas do tipo, mas ele também não ignora essas coisas. Ele faz, por exemplo, uma piada que eu gosto, que é o cara que não gosta de Fujoshi, não porque é gay, mas é porque ele tem uma namorada Fujoshi que faz ele ser chipado com tudo, e ele fica todo agoniado. Ah, eu adoro isso! E é uma quebra de expectativa legal que você pensa, não gosta de coisa gay, ou é gay enrustido ou é babaca. Não, é porque ele tem uma sofrência com isso. Tipo, eu gosto desses assuntos sendo conversados de forma leve, obviamente, porque daí ele não tem muita pretensão em, de fato, entrar nesse aspecto, mas ele faz uma boa piada, uma piada divertida. Você consegue entrar ali no dilema do personagem, você vê ele sofrendo isso, e ele leva isso a primeiro plano pra primeiramente ser babaca, mas depois explicar um pouco mais sobre a questão dele. É divertido, de fato é divertido, ele consegue usar muito mais como uma piada em si, não falar sobre o assunto de uma forma mais pesada. Então, obviamente também Sasaki Tomiano não precisa conversar sobre aspectos de sexualidade com com muito detalhe, com muita propriedade. Eu vejo ele indo muito mais para um lado muito fofo e muito mais leve, fazendo de fato o Miano entendendo melhor essa bissexualidade dele, que aparentemente pode ser uma questão, ou pelo menos vai ser uma questão que ele vai tentar entender por ele mesmo, né, do que ele sente principalmente pelo Sasaki. E aí, isso daí começar a tomar algumas proporções de conversas mais leves. Eu não espero, obviamente, um Wonder Egg aqui. Eu não espero nem um Rocher no Sora, que também teve uma conversa fantástica sobre isso. Então, se ele tá se propondo a ser leve e a trazer uma conversa sobre esse personagem que tá descobrindo um pouco mais sobre a sexualidade dele, sobre os seus gostos, porque, obviamente, por uma atividade lúdica, ele gosta de obras de BL, mas não necessariamente ele quer praticar. E, obviamente, isso é natural. Isso daí é entendível. Poxa, não existe nenhuma regra e nenhuma tendência que fala, se você gosta de BL, você é gay. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E até é uma piada que eles fizeram. Então. Já tava fudido então, né? Mas você estaria feliz por isso. Obviamente. Melhor ainda falar, opa, meus boys se pegando, que maravilha. Exatamente. Então, provavelmente ele vai trazer uma leitura mais leve sobre essa questão em si, não de relacionamento entre duas pessoas, mas sim o fato dele entender quais são os gostos dele e se ele realmente sente atração por outro homem, ou se eventualmente ele não acabe dando em nada, ele goste mesmo só de garota. Vamos ver, mas independente disso, eu acho que a conversa vai ser leve e eu não espero aqui ser muito abrangente e madura, vai. Não que o Sasaki Tomiano erre nisso, mas eu não acho que ele vai trazer leituras muito amplas quanto essa conversa em si, né, sobre essa temática em si. Provavelmente não, mas aí ele deve ir pra um caminho que eu acho bom e talvez até faça ele ser um pouco maduro mesmo, que é ser direto. Sabe, vamos ter uma noção mais focada de que isso existe, é um problema da pessoa, de que ela precisa primeiro se entender e se aceitar, e aí a gente pode passar para outros problemas, como, querendo ou não, eles começam a pensar nisso, mas e outras questões e tal,
Mas vamos ignorar isso por enquanto e pensar no eu. Eu miano. Que coisa, eu não mio. Miau. Mas enfim. Eu sabia que você ia fazer isso. Mas Não, eu tô fazendo isso miano. porque tem um monte de gato miando aqui atrás. Faz sentido. Vai, E eu moto Sasaki, pra ajudar. Muito bom. Eu Sasaki começo a gostar disso de fato, eu me sinto bem com isso. É uma forma deles que, novamente, esquivar de ser muito mais denso e pesado, esbarrar em coisas que ele não quer falar, e ainda conseguir ser minimamente maduro e falar, olha, isso é uma coisa que, primeiramente, tem que vir de você. Eu acho uma leitura válida. Uhum. Não, também, super válido. Inclusive, ele faz isso em um aspecto até que leve, porque, de novo, por mais que ele não trabalhe outras questões da vivência e de personalidade desses personagens, ainda tudo que tá em primeiro plano e que tange a conversa sobre o BL ou apenas uma conversa mais leve entre os outros personagens, ainda assim isso daí é bem impalpável da forma que ele vai lidar. Por isso que eu falei, o estereótipo aqui ele é válido porque ele é bem executado e ele é executado em uma situação menos complexa, com menos variáveis, né? Com menos variantes, com menos complexidade dentro da vida e dentro do foco da história, que é muito mais interação de personagem e foca em aspectos de sentimento romântico de um pro outro. E aí ele mantém isso daí travado e mantém sempre esse aspecto de, pô, eu gosto de BL, como eu lido com isso, quando eu tenho alguém que, primeiro, gosto muito como pessoa e agora começa a mostrar alguns interesses amorosos porque ele vai, de fato, criando certas situações. Então, ainda a leitura tá em cima da temática como um todo, né, que é a questão de boys love, e tá indo muito bem. E eu tô realmente curioso pra saber exatamente pra onde ele vai ir. Porque se ele conseguir manter esse ritmo, nessa pegada, com um aspecto mais reduzido, só que ainda sendo super proveitoso nisso daí, nessa simplicidade que ele propõe pra história, pô, parabéns, cara, porque é difícil também fazer uma história simples. É difícil você ir tão bem no simples que você não abre o leque, porém você entrega uma narrativa consistente, principalmente de pacing. Porque uma coisa que atrapalha muito obras que querem ser muito simples, muito básicas, é que às vezes elas começam a correr atrás do próprio rabo. Porque elas não têm muito mais a fazer, mas o potencial é tão grande, principalmente às vezes de texto, de interpretações, que a simplicidade, o pezinho no chão, ele começa a truncar, ele começa a virar uma areia que vai fazendo um lodo na narrativa e não vai seguindo pra frente. Um pouco disso eu posso usar de exemplo o próprio Shirayuki. Tem um pouco disso lá, principalmente mais pra frente da história, que você fala, pô, e aí, vamos seguir em frente, sabe? Vocês conseguem fazer coisas melhores. E aqui em Sasaki to Miano eu não acho que vai ser necessariamente um problema, mas aí só o tempo dirá. Cara, sabe um anime que eu acho que é um exemplo até melhor? Horimiya. Puta, cara, mas Horimiya... Mas é justamente por isso, sabe? Tipo, a ideia de... Porque também tem outra perspectiva além dessa, que é a questão de que você tem que saber como falar o seu simples. O Sasaki to Miano, por exemplo, não necessariamente ele vai fazer isso que a gente tá falando, mas ele pode apresentar toda essa questão apenas com um sketch de comédia, e ele funciona bem, porque ele sabe o que ele tá falando, sem ser agressivo, sem ser decisivo e principalmente sem ser grandioso com pouca coisa. O que o Horimiya fez que é problemático eu quero ser simples na questão de um grupo de personagens em relação, mas aí tem a relação e beleza, o que eu faço agora? Como é que eu expando essa relação? Ele não soube fazer e deu o que deu no mangá e principalmente no anime, que foi uma desgraça. Em Sasaki to Miano, aparentemente não é o que a gente tem aqui, porque ele sabe muito bem conduzir isso. Inclusive, obrigado pela produção, que ajuda pra caralho a fazer esse PC funcionar. Mas, nossa, como eles ajudam, cara! Às vezes você lê o texto e fala, pô, legal, eu entendi a linha de raciocínio, como você vai seguir na construção da sketch. Eles conseguem esticar.
Eles conseguem fazer a coisa funcionar, porque eles mudam as perspectivas, eles fazem brincadeiras visuais, eles param no momento certo, eles têm uma boa dinâmica visual e do storyboard também, que faz a coisa fluir, cara. Então, a produção de Sasaki Tomiyano tá ajudando demais ele a funcionar. Pois é. O próprio primeiro episódio, eu acho que é um exemplo interessante, até de aviso pra quem não viu Sasaki Tomiyano ainda e quer dar uma olhada. O primeiro episódio tem uma questão de texto meio estranha, que ele fica dando muito flashback. Então, ele tem a cena inicial, que é eles se encontrando, aí já tem a cena deles se relacionando, normalmente na escola, e aí começa a fazer uns callbacks estranhos que você pensa, não precisa ser tão caleidoscópico, mas a produção funciona bem pra pelo menos fazer a liga. De, ele tá fazendo... eles começaram já assim, teve um contexto prévio, e esse contexto prévio teve um gatilho. E aí você vai vendo meio que de trás pra frente. É estranho, porque Sasaki Tomiyano não é uma obra do tipo, mas é só do primeiro episódio. Depois ele funciona mais linearmente normal. Uhum. Por mais que ele dê bastante saltos de tempo, inclusive, né? Mas ainda funciona, porque quando é um momento chave. Não é, de fato, mais uma estrutura de Slice of Life que é mais a vivência e é mais o conflito, a interação em si. E realmente o primeiro episódio, ele é esquisitinho, mas ele funciona bem. Ele funciona bem, porque a produção tá, mantendo tudo muito bem alinhado, porque senão, rapaz, você ia ficar perdidinho. Ainda bem que é produção alinhada, não as estrelas. Pois é, rapaz, pois é. Mas é interessante, cara. Tô gostando demais. Muito carismáticos os personagens. Ele é, sem dúvida, um dos melhores animes dessa temporada. Com muitos méritos, inclusive. Méritos. E ele tá aí fluindo muito bem, cara. Eu espero que ele cresça, que ele evolua, que seja uma boa obra. E, principalmente, é bom que ele seja. Porque dá pra mostrar mais animes bons de BL. Eu não quero lembrar de flashbacks da guerra de outros animes BL que eu já vi na minha vida. É triste. Inclusive... Não, eu não ia nem tão fundo no poço, porque dá pra cavar bastante esse buraco. Eu ia até no último anime que essa mesma Steph fez, que foi Super Lovers. Era esquisito, no mínimo. Pra não dizer criminoso. Inclusive, era esquisito tudo. O texto era esquisito, a produção era horrível... E aqui, cara, você olha uma evolução tão grande dessa galera que fez basicamente a mesma coisa. Se eu não me engano, era o mesmo compositor de série, era o Jin e era o mesmo diretor. Uhum. Exatamente. Então, olha a evolução, não obviamente por eles pegarem uma obra melhor, inerentemente, mas porque também eles estão apresentando um trabalho muito bom aqui. Talvez o Estúdio Den tá trazendo aí mais bons profissionais na área. Não só de animação, mas de coloração, de finalização artística. E tá indo bem, cara. Tá indo muito bem. Uhum. Eu, pessoalmente, acho que das estreias puramente, acho que é o meu favorito. Eu adoro a dinâmica de personagens, adoro como ele tá conseguindo construir uma relação de romance. Ele me lembra, inclusive, um mangá que é GL, veja bem, que eu adoro, que é Kaze-san, nessa questão de passagem de tempo, momentos específicos de personagem interagindo, mas que você nota uma relação e uma evolução. Eu acho maravilhoso esse tipo de dinâmica, porque, querendo ou não, avança o Slice of Life, como também avança romance e narrativa. E é o que Sasaki Tomiyano faz que me cativa por demais. Eu espero que ele se mantenha assim, porque senão, se ele começar a dar de Estrela se alinhando ou de Horimiya, vai ser muito difícil. Pois é, cara, vamos torcer pra ele conseguir ir até o final, e a gente vai falar, eu acho que depois, só no final da temporada, né, dele. Pois é, ele não tem tanta carne assim pra fazer um semanal ou quinzenal, mas se ele, por exemplo, der uma boa melhorada, ou uma boa piorada, no caso, a gente pode voltar a falar. De fato, caso, não sei, eu acho difícil ele trazer alguns temas mais pontuais que sejam mais interessantes de ser conversados por conta dos episódios em si, mas até então a gente vai manter ele ali na geladeira até o final e dar um veredito lá no final pra ver se ele valeu ou não a pena. Mas eu tô confiante, cara, eu tô ali colocando uma estrelinha nele porque
não é todo dia que você vê uma obra que consegue alinhar tudo isso que ele alinhou sem ser estrela. Então, que bom. Eu dei uma estrelinha pra você, não alinhe ela, pelo amor de Madoka. Cuidado. Cuidado, tá cada vez combando mais. Ai, pois é. E é isso. É isso. Maravilha.